Por acaso, quando o assunto é a sua imagem, o seu estilo, você começa pelo guarda-roupa? Oi, 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 gente, boa noite. Estamos aqui em mais um Momento Florescer. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é se você começa pelo guarda-roupa. Bom, eu já vou logo dizendo que aqui vai ser uma pílula, como a gente sempre fala, o Momento Florescer são pílulas, o Momento Florescer é aquele momento que a gente traz uma reflexão, que a gente traz um tema, que a gente faz uma troca, para poder realmente trazer assuntos que são relevantes, mas a gente vai só pincelar aqui. Bom, se você começa pelo guarda-roupa, pode ficar tranquila que no final dessa live aqui você vai saber que não é por aí que você deve começar. E você vai saber por onde começar. Provavelmente, se você começa pelo guarda-roupa, é porque ninguém nunca te contou que essa não é a melhor forma de começar quando o assunto é imagem, quando o assunto é estilo. Bom, vamos lá. Normalmente, quando a gente passa por alguma mudança no nosso estilo de vida, na nossa rotina, nas nossas atividades, seja porque a gente se tornou mãe, porque a gente foi promovida, porque a gente engordou, porque a gente emagreceu, enfim. A gente tem o hábito de fazer o quê? Ir lá, comprar um monte de coisa, lotar o nosso guarda-roupa com elementos assim elementos visuais, né? Tipo com roupa, com acessórios, enfim, com elementos visuais que às vezes não estão alinhados aos nossos valores, não nos representam, e é exatamente aí que está o erro. A gente sair porque a gente teve uma mudança, porque a gente sentiu algum desconforto, enfim, seja por algum motivo que nosso estilo de vida mudou e a gente vai precisar fazer uma adequação. Se a gente começar pelo guarda-roupa, a gente está começando errado, tá? E eu vou contextualizar isso tudo aqui para vocês, porque a gente não vai mais cometer esse erro, hein? Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você emagreceu muito, assim, tipo, sei lá, você tinha uma meta de vestir 38. E aí você emagreceu e chegou aos 38. E aí você vai entrar naquela tão sonhada calça 38. E aí você se empolga e vai lá e compra. Mas olha só, é qualquer calça 38? Aí que começam os questionamentos, e é exatamente aí que a gente comete o erro de ir e comprar qualquer calça. Não, né? Não é qualquer calça 38. Se a gente vai e compra qualquer calça tamanho 38, vai fazer o quê? A gente vai botar no nosso guarda-roupa, a gente não vai usar. Às vezes a gente vai ficar até frustrada porque a gente vai ter uma peça que tipo a gente amou, mas a gente não consegue usar. E eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro você precisa entender o que é importante para você nessa calça, né? Tô dando exemplo da calça, porque assim, ok, né? Você conseguiu chegar lá no estágio que você queria muito, e aí você olhou uma calça, aquela calça que tá na moda, maravilhosa, super estilosa, e você comprou a calça. Mas aí você não se questionou para entender se aquela calça, de fato, ela representava você, se era uma calça que valorizava o seu corpo e realçava os seus pontos fortes. Né? Qual modelagem dessa calça? Enfim, a gente precisa entender e trazer esse tipo de reflexão para a gente poder não começar errado, que é começar pelo guarda-roupa e comprar qualquer coisa, né? E aí, quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Para poder contextualizar isso, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, pra gente poder caminhar juntos aqui nessa imagem. Bom, trouxe aqui, para vocês entenderem que não é pelo guarda-roupa que a gente deve começar, trouxe aqui os pilares do método Be Yourself, né? Então, assim, tudo começa por você. Até porque o que eu, Lívia, entendo como, nossa, eu adoraria usar essa calça, é completamente diferente do que para você. Então, o centro sempre vai ser você, porque tudo que a gente trata é sobre você, sobre nós, no caso, tudo que a gente trata é sobre você. Então, eu trouxe aí os pilares pra gente poder entender, e aí eu já começo falando assim, gente, de novo, tudo
tudo na sua vida depende única e exclusivamente de você mesmo. Então, se você tá com um guarda-roupa que não tá muito legal, se você tá com as peças assim que não estão, você precisa parar e refletir sobre você. E aí o primeiro ponto é exatamente esse. Você entender, gente, eu vou repetir, mas é verdade, né? Você entender quem é você. Entender quem é essa mulher, sabe? Quem é essa mulher que trouxe você até aqui e daqui pra frente, quem é essa mulher que você quer se tornar? Porque talvez aquela calça que eu falei, 38, que você sonhava em entrar, era uma calça referente a um você lá de trás, né? Quando você começou o seu projeto, por exemplo. E aí não vai fazer mais sentido você ter essa calça hoje. Então, por isso que você precisa entender, você precisa ter os seus objetivos de imagem, né? Aquela história do que se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente comprar qualquer coisa para o nosso guarda-roupa sem entender esses porquês, a gente vai continuar com o mesmo incômodo, a gente vai continuar naquele mesmo estilo de vida passado. E não é o que a gente quer. A gente quer entender, a gente quer... Como a gente emagrece, né, esse exemplo que eu tô dando, eu emagreci, poxa vida, agora eu tô com outro corpo. Várias coisas podem ter mudado com relação à minha relação comigo mesma. Então, se eu já vou lá e compro qualquer calça, porque a calça tá na moda, porque a calça é muito bonita, porque a blogueira tal tá usando, pode ser que aquela calça realmente não funcione pra mim. E eu vou encher o meu guarda-roupa e vou ficar sem saber o que fazer com a calça, né? Na verdade, a calça vai ficar parada lá. Bom, e aí, por que não é pelo guarda-roupa que a gente começa? Então, o primeiro ponto é você. E você precisa ter essa clareza de qual que é essa imagem que você quer passar. Você precisa ter clareza do que é importante para você. Porque vamos supor que conforto, refinamento sejam valores importantes, né, na sua imagem, no seu objetivo. E aí, essa calça que você comprou, por exemplo, ela não passa isso pra você. Vamos supor que seja uma calça super justa, por exemplo, que é desconfortável. Se você não entendeu, se você não comprou algo que tem a ver com os seus valores, você vai continuar com o incômodo, ou você vai continuar vivendo uma imagem que você nem quer mais, sabe? Você precisa ter clareza de qual que é essa imagem. Então, se você quer uma imagem de uma pessoa, por exemplo, você quer passar a imagem de conforto, refinamento, então você precisa entender como é que é a modelagem dessa calça. Então vai ser uma calça mais de alfaiataria, e não aquela calça que você sempre quis, que você amou, porque aquela calça que você amou talvez não sirva para a sua vida. E aí são essas reflexões que a gente precisa começar a fazer. Ok, a calça é linda, mas ela serve para mim? Ela serve porque é importante para mim? Ela de fato me representa? Esses questionamentos, se a gente não faz, a gente vai lá e compra, porque a gente quer comprar, porque a gente está empolgado, porque a gente está felizona, coloca no guarda-roupa e não usa, né? Por isso que eu falei, começar pelo guarda-roupa não é o ideal, porque você pode realmente colocar coisas no seu guarda-roupa que não dizem sobre você. Vamos lá. Então, você sempre vai ser o centro de tudo. Tudo vai girar em torno de você. Bom, com relação ao primeiro pilar ali, que é seu estilo único e autêntico. Bom, com relação ao seu estilo, amo falar sobre isso. Inclusive, tem uma masterclass que ainda está disponível, que eu falei o passo a passo para você encontrar o seu estilo único e autêntico. É só ir lá no meu canal, então pedir aqui no direct que a gente manda. Mas é o seguinte, ter clareza dos seus objetivos, de qual imagem você quer passar. Isso é importantíssimo, gente, porque senão aquela calça que eu falei lá no começo, que era a calça, sei lá, uma calça skinny, por exemplo, se ela não estiver alinhada aos seus objetivos, você não vai conseguir comunicar da forma correta. Então você precisa entender o que essa mudança, por exemplo, emagrecimento que a gente está falando aqui, causou no seu estilo de vida. Quais foram as mudanças? Poxa, agora você... de repente você quer passar a imagem de uma mulher, como eu falei, mais refinada. Então você vai precisar entender o que é isso para você. O que é importante para você nessa sua imagem? E aí talvez aquela calça que você amou não vai estar passando essa imagem que você quer de refinamento, de conforto, sabe? De repente é uma calça super colada, como eu falei, e você precisaria, para poder adequar a sua imagem,
de uma calça com uma modelagem de alfaiataria, uma calça mais solta, uma calça mais alinhada ao corpo. Então, mais uma vez, se você não entender qual que é a imagem que você quer passar, se você não tiver clareza disso, você não consegue, e já comprar a calça, você não vai conseguir trazer para o seu guarda-roupa uma peça que está alinhada aos seus valores. E vai começar errado. Vai começar trazendo coisas que não te representam, né? E que não fazem sentido para a imagem que você quer passar. O segundo pilar aí, na verdade, tá as cores, né? O segundo pilar, com relação às cores, gente, as cores é assim, a gente, para poder saber a nossa coloração natural, a gente precisa fazer um teste. Mas tem como a gente saber, assim, eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter colocado alguma blusa, algum vestido que você foi, amou no corpo, e aí quando você olhou no espelho, por exemplo, uma blusa, você fala, não sei o que é, não sei o que tá acontecendo nessa blusa aqui, mas ela tá perfeita, só que eu não tô gostando da blusa. Não sei o que é. Provavelmente é a cor da blusa que não é uma cor que te favorece. Então isso é uma outra coisa que você tem que observar antes de começar a levar as coisas para o seu guarda-roupa, antes de começar a comprar as coisas. Claro que cores vai muito, muito, muito além. Mas assim, se você tiver pelo menos esse senso do tipo, não tá legal porque não tá me favorecendo, isso já vai ajudar pra caramba você não comprar coisas assim, tipo, comprei porque gostei e não vou usar porque não fala, não me valoriza, porque não diz sobre mim. Então, esse é o segundo. Um outro pilar é sobre o corpo, né, o seu corpo. Então você precisa entender e conhecer o seu corpo. Conhecer as suas linhas, as suas formas, as suas proporções. Por quê? Porque você vai trazer, quando você se olhar no espelho, visualmente falando, tudo mais equilibrado, valorizando o que você gosta, disfarçando o que você não gosta muito. Tudo isso vai fazer com que você se sinta melhor, né? Então, antes de comprar aquela calça, com aquela modelagem, que era a calça que você queria muito tempo atrás, você precisa entender o que você gosta em você para você poder realçar. Talvez a calça skinny que você queria comprar lá atrás, quando você começou esse processo de emagrecimento, por exemplo, é uma calça que não vai favorecer a sua silhueta. E aí você não vai ficar feliz com aquela calça, sabe? Porque você não vai amar a calça de verdade. Então, entenda sobre o seu corpo para poder comprar uma calça. Eu tô falando de calça porque a gente tá dando o exemplo da calça, mas qualquer roupa que realmente esteja alinhada ao seu corpo, valorizando o que você ama no seu corpo, né? Então, fora você entender sobre você entender sobre as cores, você entender sobre o seu corpo, né? Eu tô falando aqui, óbvio, tô dando uma pincelada, mas assim, só depois que você entender sobre isso daí, observei tudo isso, aí que você deveria ir pro guarda-roupa. Claro, gente, assim, é que tem peças que estão no nosso guarda-roupa que a gente já sabe que são peças que a gente não usa. São peças que realmente não tem mais nada a ver. Essas peças a gente tem que estar sempre tirando mesmo, tá? Sempre fazendo limpa mesmo. Mas tem gente que fala assim, vou dar um exemplo, né? Igual semana passada a gente fez a Masterclass e aí várias pessoas falando, já tô começando a fazer limpa no meu guarda-roupa. Mas calma, porque talvez você vai tirar alguma coisa que faça sentido. Só que você não tá olhando ainda com esse olhar de tipo, trazendo estratégico, olhando quais os objetivos que você tem com a sua imagem, olhando pro seu corpo. Então você fala, nossa, tem tanto tempo que eu não uso essa peça. Eu vou falar por mim. Vira e mexe, né? Eu morro de rir, porque eu faço as minhas limpas normalmente. Eu entrego pra minha mãe, ou às vezes eu dou na igreja, enfim. E aí tem peça de muito tempo atrás, assim, que lá atrás não estava mais fazendo sentido pra mim e que às vezes agora tá fazendo. E tá tudo bem. O que eu vou fazer? Pegar de volta, se ela estiver ainda ao meu alcance, né? Mas assim, antes de fazer essa limpa, antes de comprar qualquer coisa pro seu guarda-roupa, pra sua vida, entenda a sua vida, né? Porque se você for lá e começar comprando e colocando no guarda-roupa, com certeza você vai ficar perdida.
vai continuar perdida. E aí, assim, a gente não vai conseguir ter o que... Quando a gente começa a entender sobre nós, quando a gente começa a focar mais realmente no que é importante pra gente, a gente para de começar pelo guarda-roupa e a gente começa a fazer compras mais assertivas, que é o que a gente quer, né, gente? A gente começa a entender realmente o que é importante pra gente, o que vai valorizar a gente, o que não vai valorizar a gente, o porquê de comprar determinada peça, comprar e se vestir de forma mais estratégica para os seus objetivos, né? Óbvio, sempre sendo você mesma, sempre trazendo a sua essência, mas de forma autêntica, sabe? E você só vai conseguir fazer tudo isso, começar de forma correta, que não é pelo guarda-roupa, se você entender sobre você, sabe? E não tem jeito. Eu podia perguntar, isso tudo que a gente estava falando aqui, o que é a pessoa que pode me responder, ou que poderia responder sobre cada um desses pontos que a gente está trazendo aqui? É só você, porque é só você que sabe o que realmente você quer. Então, assim, essa reflexão de não começar pelo guarda-roupa é tipo pra gente realmente não sair, tipo, loucas, fui promovida, ai meu Deus, agora eu vou ser gerente. Calma, né? Antes de fazer aquela limpa no guarda-roupa, calma, entenda o que essa gerente quer comunicar, entenda quais são o que essa gerente quer valorizar, porque sim também, né, gente? Gerente é um dos papéis que você vai exercer, você tem N outros papéis, então você precisa entender cada um desses papéis para você poder trazer para o seu dia a dia, para o seu vestir, né, peças que realmente te representam. E não sair assim, tipo, nossa, tem uma viagem. Gente, isso é muito comum, né? Vou viajar, preciso comprar roupa. Calma. Então, assim, é só para trazer essa reflexão realmente sobre tudo que a gente está refletindo pra gente trazer, né, pro guarda-roupa. E aí foi essa pergunta que eu quero deixar pra vocês, né? Quem que é a pessoa que vai saber todas essas informações sobre você? É você mesma, né? Hoje eu tava falando eu fiz até um post no final de semana sobre a gente se priorizar e a gente se colocar em primeiro lugar. Gente, isso é real, tá? Parece que a Elívia tá falando sempre a mesma coisa, mas não é. Porque tudo muda. A nossa forma de pensar, a nossa forma de se ver muda quando a gente entende sobre a gente, né? Então, deixa eu só parar aqui. Então, assim, o momento florescer hoje é para fazer essa reflexão, tá? Quando o assunto for estilo, quando o assunto for a sua imagem, não comece pelo guarda-roupa. Comece por você, comece entendendo o que é importante para você, comece entendendo quais são os seus objetivos com aquela peça, quais são os seus objetivos de imagem, sabe? Comece entendendo sobre o seu corpo. Todo esse processo é sobre você. Então não adianta você ficar olhando a blogueira usando isso, usando aquilo e você querer trazer para sua vida, porque talvez não caiba na sua vida. E você precisa entender o que cabe na sua vida. Porque assim, você só vai realmente conseguir viver, assim, tem uma relação de verdade boa com você se você se conhecer, sabe? É a história do se priorizar, é a história do quem é você, como a gente começou aqui no Momento Florescer. Eu sempre vou trazer reflexões trazendo essa reflexão, porque acaba que a gente vai se perdendo, sabe? E a gente vai esquecendo da gente. Então isso não pode acontecer e eu estou aqui para pegar na mão de vocês e falar, gente, vamos voltar, né? E, bom, era essa reflexão hoje. Como eu falei, são pílulas, é para colocar ali aquela pulguinha atrás da orelha e você começar a refletir. Então, aconteceu qualquer coisa na sua vida, você tá se sentindo perdida, não comece pelo guarda-roupa, tá bom? Comece entendendo você, comece fazendo essa reflexão sobre você. O processo é sobre autoconhecimento, o processo é muito rico. Quando você consegue realmente se encontrar aí com esse mulherão que tá aí dentro, sabe?
A tal da história da melhor versão, quando você consegue se encontrar com essa mulher, gente, ninguém segura não, tá? Ninguém segura. E aí eu quero fazer um convite, né? Se isso tudo que a gente tá falando aqui fez sentido pra você, eu quero convidar você a conhecer um pouquinho sobre a jornada BioSelf que a gente faz. Exatamente essa jornada, a gente faz exatamente essa viagem juntas, né? E é um grupo maravilhoso, então o link tá lá na bio, se você se interessar. Vai ser um prazer ter você na jornada BioSelf, vai ser um prazer entender mais sobre você com você. E aí você vai parar de começar pelo fim, tá bom? Então, meninas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer entrar aqui pra bater um papo e falar sobre isso? A mulherada é muito tímida aqui, né? Ninguém nunca entra. Se fosse um lugar que eu pudesse entrar, todo mundo queria entrar. Agora aqui que eu fico perguntando quem quer entrar pra gente bater um papo, ninguém entra. E aí? Não? Bom, o Momento BioSelf é isso. Já plantei a sementinha, depois vocês vão falando comigo. Se tiver qualquer dúvida, me chama lá no direct. E a jornada BioSelf, a gente vai ter inscrição até quinta-feira. Então, se você quer realmente se descobrir um pouco mais, se você quer realmente se encontrar com você, entender sobre o seu corpo, entender sobre as suas cores, entender sobre os seus objetivos, sobre o seu guarda-roupa, enfim. Eu faço esse convite para vocês e espero todas vocês, né? Acho que só tem mulher. Todos vocês na jornada BioSelf. E semana que vem teremos mais Momento Florescer, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo e vamos que vamos!